Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos dar mais um passo em direção ao projeto do nosso sistema. Até então temos quais são as ações do usuário e o que é que o sistema devolve. Então a gente pouco entende o que é que acontece lá dentro do nosso sistema. Então nessa videoaula a gente vai começar a definir como é que vai ser nosso sistema por dentro. E para isso a gente vai adotar um padrão arquitetural chamado BCE. E o que é um padrão arquitetural? O que é uma arquitetura de um sistema? Em APO, a gente não vai entrar em detalhes, não vai estudar arquiteturas do sistema, ou estilos arquiteturais, ou padrões arquiteturais. Isso aí vocês vão aprender melhor na disciplina de arquitetura de software. Mas o que eu posso ajudar vocês a refletirem é que o nosso sistema é um sistema orientado a objeto. Ou seja, ele é composto de objetos que estão colaborando lá dentro para resolver o que o usuário quer que seja resolvido. E esses objetos podem ser organizados de uma certa maneira. Essa maneira é um padrão arquitetural. Por enquanto, é importante entender o seguinte. Os objetos do nosso sistema, eles são de classes de três tipos. Eu vou ter as classes de fronteira, que é o de boundary, classes de controle, control, e classes de entidade, entity. Então, por isso o padrão BCE. E o fluxo dos dados do nosso sistema vai ser sempre esse aqui. Eu tenho aqui o usuário, o ator, que vai fazer uma solicitação para a fronteira, que repassa para o controle, que processa, digamos, as entidades, devolve um resultado, prepara a fronteira e exibe para o ator. Vamos ver isso aí um pouco mais mastigado para fixar melhor. Primeiro, as classes de fronteira. Quais são as suas responsabilidades? Elas vão receber ações e dados que são mandados pelo usuário e vão repassar essas ações para o controle. E depois de o controle processar e devolver os dados, ela vai apresentar as saídas para os atores humanos ou adaptar as entradas e saídas para os atores reais. Tá, mas o que é essa classe de fronteira? Gente, a classe de fronteira ela representa, ela abstrai uma interface. Pode ser uma interface com o usuário. No nosso caso, desenvolvimento de sistema web, eu posso pensar que é uma página HTML que o usuário vai usar no navegador, ou se eu estou me comunicando com outro sistema, eu posso pensar que vai ser uma classe que vai se comunicar com a API desse sistema. Ela está na fronteira, né, no limite do nosso sistema e vai se comunicar com atores, humanos ou não, e vai repassar as requisições e receber as respostas do controle. Classes de entidade. Elas são responsáveis por conhecer os próprios dados e se relacionar com outras entidades para fornecer esses dados sobre si mesmas ao controle. O nosso modelo conceitual, a representação das coisas do mundo real em classes que a gente fez no diagrama de classes, são as classes de entidade. Então, tudo que a gente fez, todo aquele nosso modelo conceitual, ele vai se tornar classes de entidade. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Conceitualmente falando, o modelo conceitual ele não tem operações, ou seja, ele não tem métodos. Ele é mais abstrato, são mais conceitos. Já as classes de entidade não, são classes que em breve vão ser implementáveis. Então é como se fosse uma concretização do nosso modelo conceitual, agregando mais informação, mais atributos, agora com tipo de dado, agora com operações, com relacionamentos mais refinados. Então é como se fosse uma concretização, tornar mais concreto aquele conceito que era representado antes. E por fim eu tenho as classes de controle. As classes de controle recebem essas requisições que vêm da fronteira e são responsáveis por gerenciar as entidades. Então, para realizar uma certa operação que o meu ator quer que seja realizada, eu tenho que processar alguns dados, comparar, relacionar. Eu tenho alguns cálculos, operações que precisam ser feitas em cima das entidades. O controle ele vai gerenciar essas operações e vai preparar a resposta para entregar para a fronteira, apresentar para o usuário o que ele quer ver. Vamos ver melhor a cara dessas classes. Aqui eu trouxe o mesmo diagrama de sequência que eu trouxe na aula passada. É o diagrama de sequência de visualizar agendamentos, que o ator, secretário, ele vai acessar o sistema e ter acesso às faixas de horário com todos os agendamentos de todos os médicos do Clínica Digital.
Esse caso de uso que foi modelado aqui, a gente não chegou a detalhar essas informações, mas aqui eu vou voltar para ver novamente, ver melhor o que a gente já deu uma olhada por cima, que são as classes BCE do meu sistema aqui representadas. O meu usuário, que é o secretário, ele vai acessar o sistema web, vai acessar uma página HTML com os agendamentos. No caso, eu criei uma classe de fronteira cujo nome é tela agendamentos, ou seja, para representar aquela tela. Da mesma forma, eu tenho aqui as classes que antes eram do meu modelo conceitual e, como eu disse, já estou trabalhando, concretizando essas classes, e agora eu vou dizer que elas são classes de entidade. Então, nesse padrão BCE, elas são classes de entidade. Ou seja, são aquelas classes que vão guardar informações sobre si. Nesse caso, como o secretário quer visualizar os agendamentos, quem é que detém essa informação? É a classe de entidade e faixa de horário. O que é que o controlador faz? Ele recebe uma requisição e aí ele acessa as classes de entidade através de uma operação, de uma mensagem, de uma solicitação, para pegar o que ele precisa, que são as faixas, e aí ele precisa apresentar essas faixas numa tela. Então ele cria uma nova tela. Perceba aqui o argumento faixas, porque ele tá carregando, digamos, essa tela com as faixas, e aí ele manda exibir essa tela. Aqui ainda ficou faltando aqui, ó. Essa é a tela TA. Então o ideal seria mandar exibir TA, porque representa a tela de agendamentos. Então veja que o controlador, ele basicamente recebe requisições, opera as entidades, prepara a resposta aqui na tela, carrega a tela e manda exibir. Esse é o comportamento interno do nosso sistema para realizar esse caso de uso, visualizar agendamentos, que é executado pelo ator secretário. Ok, mas de onde veio aquele diagrama de sequência? Ele não veio do nada. Assim como todas as atividades de análise de projeto, eu segui um processo, certo? E o processo é o que está descrito aqui nesse, digamos, algoritmo. Eu peguei um caso de uso como base, e vejam, sempre é sobre casos de uso. Então, eu peguei o caso de uso, visualizar agendamentos, e aí, para esse caso de uso, eu criei uma única classe de controle. Sempre a gente vai representar uma única classe de controle para operar sobre um caso de uso. Para cada tela envolvida nesse caso de uso, eu criei uma classe de fronteira. No caso, é só uma tela, só tem uma classe de fronteira. E para cada ação do ator, eu vou criar a mensagem que vai do ator até a fronteira, que representa a ação do ator. Em seguida, uma mensagem da fronteira para o controle para representar o que o ator está solicitando. E aí eu coloquei CRUD aqui porque normalmente o nome dessa mensagem faz uma referência às operações CRUD. E finalmente, uma mensagem do controle para entidades, as que forem necessárias, para calcular o que o ator solicitou. Para realizar esse caso de uso, eu só precisava acessar a faixa de horário, porque com a faixa de horário eu consigo saber as agendas e os médicos. Para ficar mais claro, a gente vai fazer um exemplo do zero no Asta para o outro caso de uso que complementa esse cenário, que é o de agendar uma nova consulta. A gente vai ver como é que a gente faz a modelagem desse caso de uso, utilizando o diagrama de sequência, identificando essas classes BCE. Antes de começar a modelagem de fato, eu vou revelar que eu enganei vocês. A gente não vai fazer uma modelagem do zero. Na verdade, eu já criei esse diagrama e a gente vai reproduzir o diagrama do zero, porque isso me economizou alguns segundos. Mas não se preocupem que eu vou explicar para vocês como é que seria se fosse do zero mesmo. Então vamos lá. Estamos falando do caso de uso agendar uma consulta. Qual é o contexto? O ator secretário, ele está na tela que mostra os agendamentos organizados por faixa de horário. Daí ele vai escolher uma faixa de horário e vai apertar o botão agendar consulta. Com isso, o sistema vai apresentar para ele uma nova tela, que é simplesmente um formulário com 2 campos, nome e telefone do paciente, para ele preencher e confirmar. Quando ele confirma, ele volta para a tela que ele estava e o novo agendamento está lá aparecendo para ele. Seguindo aquele algoritmo que eu acabei de mostrar para vocês, como é que eu começo a identificar minhas classes? Se eu estou falando que eu vou ter 2 telas envolvidas, eu vou ter uma classe para cada uma dessas telas.
E sempre eu vou ter uma classe de controle, uma nova classe de controle para coordenar esse caso de uso. Trouxe para cá cada uma das telas e o controlador. Percebam que eu, por estar a anotação aqui, 2 pontos, nome da classe, isso quer dizer que isso é um objeto, mas esse objeto não tem nome, pelo menos não tem nome por enquanto. Eu posso começar a modelar o comportamento, mas eu posso pensar também já quais são as entidades que vão participar desse caso de uso. Obviamente, eu vou ter uma faixa de horário, porque é nela que eu vou cadastrar um novo agendamento. Naturalmente, também eu vou ter um agendamento. Então, a gente vai trazer essas duas e, se precisarem de outras entidades, a gente pode trazer para o diagrama. Gente, por que eu estou falando que pode trazer? Se você está usando o mesmo documento ASTA que você fez o modelo conceitual, basta você arrastar. Aqui eu acabei cortando para não aparecer na gravação, mas só clica no nome da classe e arrasta para o seu diagrama, que ele já vem direitinho, a caixinha da linha de vida direitinho, certo? Eu vou trazer aqui faixa de horário e agendamento. Quando eu arrasto, eles já vêm aqui direitinho, ok? Tá, e o que é que está faltando para começar essa operação? O ator. Também vou, se você já criou o ator, você pode arrastar o ator, né? Se for o mesmo ator do diagrama de casos de uso, pode arrastar ele aqui para o diagrama, ele já vem certinho. E aí, vejam como é que eu estou organizando, né? Eu tenho o ator do lado esquerdo, telas, controlador e entidades. Isso aqui é uma convenção que ajuda a raciocinar, a organizar as coisas, mas não é obrigatório. Mas bora lá. Como é que esse caso de uso começa? O ator secretário, ele está na tela de agendamento. Ele está nessa tela. E aí, o que é que ele quer fazer? Qual é a ação que ele executa? Ele quer fazer uma solicitação. Ele quer agendar uma nova consulta. Essa é a parte que eu fiz antes para economizar tempo. Quando eu criei essa mensagem no ASTA, partindo do secretário para a tela de agendamentos, por já ter criado esse método, eu já pude reusar ele, certo? Mas basicamente, eu vou mostrar uma vez, basicamente o que eu fiz para todas as mensagens no meu diagrama de sequência. Quando você cria uma mensagem, vou criar uma mensagem qualquer aqui, posso escrever o nome dessa mensagem, vou escrever o nome dessa mensagem qualquer, e aí quando eu seleciono essa mensagem, naquelas opções detalhadas do lado esquerdo do ASTA, eu tenho algumas informações. Uma delas é operation, ou seja, qual é o método que está associado a essa mensagem. No caso que eu quero criar uma nova, eu vou apertar no botão New, aparece esse pop-up, que aí eu posso dizer o nome do meu método, o retorno, eu posso vir em parâmetros, eu posso incluir parâmetros que vai ter o nome do parâmetro e o tipo. Então eu fico livre para criar esse método. Então se eu criar aqui um método 1, de dizer que ele tem um parâmetro A, que é um inteiro, um parâmetro B, que é um inteiro. Então quando eu finalizar isso aqui, tanto na minha mensagem vai ficar direitinho o método 1 com parâmetros A e B do tipo inteiro, como também no meu modelo, na minha classe teleagendamentos, ele vai ser inserido desse método. Então, isso é uma forma de, à medida que eu vou criando o diagrama de sequência, eu já vou identificando métodos das minhas outras classes. Quando eu acabar de modelar esse diagrama, eu já vou ter esses métodos definidos. Ok, mas esse método aqui, ele não existe, eu vou remover ele daqui e a gente vai seguir na modelagem. Aqui, se você teve atenção, você percebeu que eu usei uma mensagem assíncrona para fazer essa comunicação. Nesse caso, gente, eu vou interpretar que o ator, ele sempre vai mandar uma mensagem assíncrona, porque ele pode fazer aquela solicitação, só que ele não fica bloqueado, aguardando. Ele está livre para fazer o que ele quiser, certo? Eu tenho essa interpretação, pode ser discutível, mas a gente decidiu por isso, para simplificar algumas coisas. Então, vamos lá. O secretário, ele diz, eu quero agendar uma nova consulta. E percebam qual é o parâmetro que ele passa. Ele quer agendar uma nova consulta em uma certa faixa de horário. Então, esse é um dos parâmetros, dos argumentos que ele vai passar aqui para a tela. Então, a tela, basicamente, ela vai repassar essa solicitação que veio do ator para a classe de controle. Só que o nome dessa operação, dessa solicitação, a gente tende a usar o nome do CRUD. Mas vejam, não é obrigatório, é só uma sugestão.
Então aqui eu já tenho criado, para simplificar, e aí eu chamei essa operação de cadastrar agendamento. Então eu quero cadastrar um novo agendamento numa certa faixa de horário. A partir daqui, o que é que o controlador vai fazer? Vejam, num primeiro momento, o controlador ele vai redirecionar o usuário para uma nova tela, que tem um formulário para ser preenchido. Então, eu vou dar uma esticada aqui para ganhar um espaço e vou dizer que esse controlador ele vai criar essa tela agendar consulta. Então, veja, essa tela ela representa a tela com o formulário. Essa tela ela não vai ser povoada, digamos, de nenhum dado, nenhuma informação. E aí, depois de criar esse formulário, que eu vou chamar esse objeto aqui de tela agendar consulta, TAC, eu vou mandar exibir essa tela para o meu ator. Então, eu vou representar essa operação como uma solicitação, como uma mensagem que parte do controlador e vai até o secretário. Isso também é uma convenção que a gente está utilizando, certo? Então, com isso, eu tenho essa operação de exibir, que é uma coisa mais abstrata, passando como argumento o TAC, ou seja, essa tela. Então, vejam que basicamente essa interação que eu modelei até agora, ela representa, vou dar uma organizada aqui, representa o ator clica no botão de agendar, consulta numa faixa de horário, uma nova tela é exibida para ele. É isso que ele percebe. Internamente foi isso que aconteceu. Agora, o ator vai preencher efetivamente esse formulário e vai tentar concluir esse agendamento. Então, de novo, há uma solicitação, uma mensagem que parte do ator, só que agora para a tela que ele está vendo, né? Se essa tela está sendo exibida, é essa tela que ele vai utilizar. E aí ele vai ter essa operação, confirmar, cadastrar agendamento. Então, é a solicitação que ele está fazendo e para isso ele manda o nome do paciente e o telefone do paciente. Veja aqui que eu criei esse método, então eu coloquei aqui as operações com parâmetro, com tipo, então já tudo bem direitinho. O que é que a tela faz? A tela só repassa. A tela repassa isso para o controlador. O nome do método vai ser o mesmo, porque em termos de CRUD seria bem parecido mesmo. Só dar uma organizada aqui. Não tenho receio de usar todo o espaçamento vertical, certo? Porque senão o diagrama vai ficando realmente um pouco bagunçado. Pode botar espaçado. Até exagerei um pouco, mas vamos seguir em frente. Então vamos lá. A tela repassa para o controle. Ele quer cadastrar esse novo agendamento. O que é que o controle vai ter que fazer? Ele já sabe a faixa de horário que foi passada. Veja, aqui em cima, na primeira operação, o usuário ele manda uma faixa de horário. Então, gente, a operação aqui, ela não está sendo feita em uma faixa de horário qualquer. Na verdade, está sendo feita sobre essa faixa de horário aqui que foi passada como argumento inicialmente, certo? Então, essa faixa de horário, FH, é uma faixa específica, por isso que a gente nomeou aqui. E aí, o que é que o controle tem que fazer? O controle, ele tem que criar um novo agendamento, e aí eu vou fazer essa mensagem de criação aqui, criar um novo agendamento com o nome do paciente, o telefone do paciente e tem que determinar que esse agendamento é nessa faixa de horário FH. Só que aqui, gente, eu tenho um problema. Como é que eu vou associar um paciente específico a um agendamento sem ter o paciente aqui? Então, eu preciso também de um paciente. Só que isso não resolve. Ó. Eu tenho um problema mais grave aqui. Vejam bem. Quais são as informações que o ator manda? Ele manda o nome do paciente e o telefone do paciente. Aí eu pergunto para vocês, será que com essas informações eu tenho como recuperar o cadastro de um paciente no sistema? Se ele tiver um nome igual ao de outra pessoa, se o telefone dele estiver desatualizado, se ele trocou o telefone, né, da última consulta para cá, percebem que com esses dados, nome e telefone, eu não consigo acessar o cadastro do paciente, porque o nome não é um identificador único no nosso sistema, né? Se eu tiver pessoas com o mesmo nome, eu não vou saber qual paciente está marcando a consulta.
Isso aqui, gente, é para revelar o seguinte: ainda estamos no projeto, ainda tem coisas que não vamos saber como fazer, ainda tem erros a serem corrigidos. Somente agora, ao projetar e identificar as classes de fronteira e de controle, eu percebo que esse comportamento que foi definido no caso de uso, ele não resolve o problema. Com o nome do paciente, eu não tenho como recuperar o paciente no sistema. O que é que eu faço nesse caso? Nesse caso, com minha equipe, eu faria o seguinte: eu criaria uma nota aqui, temos que discutir alguma coisa, então, faria uma nota e marcaria aqui numa operação, deixaria esse comentário no meu modelo, certo? Mas para dar seguimento à aula, o que é que a gente pode resolver? Em vez de ter o nome do paciente e o telefone do paciente, de repente, o ator informa o CPF do paciente. Com o CPF do paciente, eu consigo, né, recuperar um paciente único e dar seguimento, associar ele ao agendamento. Mas tem esse erro pendente, certo? Então, assim, eu vou alterar a minha modelagem, vou trocar isso aqui para usar o CPF. Então, desde essa operação até a anterior, eu tenho que mudar isso aqui também, né? Não fica coerente se eu deixar nome, telefone e aqui virar CPF. Não tem como. Então, eu vou fazer essas alterações e dar seguimento à modelagem. Pronto. Fiz as alterações, deixei ainda assim um comentário para discutir com minha equipe, mas agora eu consigo dar seguimento. E olha, antes de criar um agendamento, eu poderia criar depois, mas bem, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho a faixa de horário que eu quero fazer o agendamento, só que eu tenho que recuperar esse paciente nos meus dados. Eu tenho o CPF dele, então eu vou solicitar para a classe paciente, que é quem sabe, quem mantém os dados dos pacientes, um get paciente, passando o CPF. Então, também criei esse método lá na classe paciente, certo? Então, isso aqui está dizendo que, dado um CPF, eu vou ter o retorno de um paciente. Inclusive, veja que depois dos 2 pontos aqui, ele está dizendo que o retorno é do tipo paciente. Depois desse retorno, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar esse novo agendamento e vou setar nesse agendamento qual é a faixa de horário e qual é o paciente que está associado. Então, vou criar aqui uma nova solicitação, uma nova mensagem, né, para setar a faixa de horário. Vai ser FH, que é a mesma que eu estou tratando desde o começo. Eu vou setar o paciente, que é esse paciente que eu acabei de criar. Eu posso até representar assim, ó. No retorno, eu vou dizer que é P, para deixar absolutamente óbvio que esse P é o mesmo P daqui. Talvez seja um pouco exagero, porque no contexto aqui não tinha como ser outro paciente. Mas bem, vamos pecar por excesso. Então, vamos ver aqui. Ele cria um novo agendamento, ele seta essa faixa de horário, associa, né, ao agendamento, associa o paciente ao agendamento, e aí está criado esse novo objeto com as associações corretas. Eu não tenho mais o que fazer. Eu já criei o meu agendamento, foi concluída essa operação. O caso de uso foi atendido. Só que se a gente for ver lá no final do caso de uso, o que é feito, né, no comportamento? Ele volta para a tela que estava antes dos agendamentos. Ou seja, o ator é como se ele estivesse executando novamente o caso de uso, visualizar agendamentos. Só que aí eu não vou criar esse comportamento aqui do zero. Como eu já aprendi antes, eu vou criar uma referência. Aqui em outro documento, eu já modelei o visualizar agendamento. Eu basicamente, é como se eu estivesse copiando isso tudo aqui e colando aqui. Eu sei que depois de cadastrar esse agendamento, eu vou fazer essa mesmíssima coisa que eu tenho aqui. E aí, para não ter que fazer tudo de novo, eu vou criar uma referência. Eu, inclusive, nas opções avançadas aqui do lado esquerdo, eu posso associar ao diagrama de sequência visualizar agendamentos. Então, mudar aqui o nome para indicar a operação. E com isso, meu caso de uso se encerra. Vamos ver lá do começo como é que ficou. Meu secretário, ele está na tela de agendamentos, faz uma solicitação, o controle cria uma nova tela e manda exibir. Nessa nova tela, o ator ele vai preencher a informação do paciente e vai mandar cadastrar o agendamento. Essa solicitação é repassada para o controle, que vai recuperar esse paciente no meu sistema,
vai criar um novo agendamento, vai associar esse agendamento à faixa horária que foi clicada lá no começo, vai associar ao paciente que eu recuperei dos meus dados e vai executar esse caso de uso, visualizar agendamentos. Então, basicamente, esse caso de uso vai fazer o quê? Vai pegar todas as faixas de horário e tal, não sei o quê, e vai mandar exibir a tela agendamentos novamente. Então, ele basicamente vai voltar para a mesma tela que estava, só que aqui foi abstraído por essa referência. Parece um procedimento um pouco complexo, mas vejam o quanto a gente alcança com esse procedimento. Aqui, quais são os objetivos principais dessa modelagem? O principal de todos é o detalhar o comportamento dos métodos nas classes de controle. Vamos voltar no diagrama e ver o que isso significa. Aqui, gente, eu tenho o controlador. Esse controlador ele tem dois métodos. Esse primeiro método aqui é o de cadastrar agendamento. Ele recebe uma faixa de horário, faz alguma coisa. O segundo método é o de confirmar cadastrar agendamento. Ele recupera um paciente, cria um agendamento, associa a faixa ao paciente e chama um outro CDU. Se vocês se lembram da aula de diagrama de sequência, o que eu fiz basicamente é dizer que vai ter um método que se chama confirmar, cadastrar, agendamento. Eu vou escrever como se fosse código Python. Então, tem esse método que recebe um CPF do paciente e esse método, eu não sei 100% do que ele vai fazer, mas eu sei que ele vai realizar alguma coisa como um get paciente a partir de um CPF. Depois ele vai fazer criar um novo agendamento. Ele vai associar esse agendamento, vamos criar assim. Vai associar esse agendamento uma faixa de horário e vai associar a esse agendamento P. Depois de feito isso, vai ter alguma forma, que aí depende muito da tecnologia que a gente está utilizando, de chamar o caso de uso. Então, vou colocar aqui como comentário, né? Execute o CDU, visualizar agendamentos. Depois a gente vai ver como é que essas linhas se traduzem para código. Mas eu já sei, neste momento, antes de sequer pensar na tecnologia que eu vou utilizar para desenvolver meu sistema, que vai existir esse método ou essa operação de alguma forma e que ela tem que se comportar exatamente dessa maneira. Não importa a tecnologia, não importa a linguagem, não importa o framework, a implementação vai ser basicamente isso aqui. Se for isso aqui, vai atingir o comportamento esperado, vai dar certo. Pelo menos essa é a premissa que a gente tem ao fazer essa modelagem tão elaborada, seguindo todo esse processo, certo? Eu já sei o que eu vou implementar muito antes de implementar. E a gente vai discutir no encontro síncrono que corrigir erros nesse momento é muito mais barato do que corrigir mais tarde. Além de identificar esse comportamento, o que é que tem de importante? Identificar métodos nas classes de entidade. A gente acabou identificando alguns métodos, não entrou tanto em detalhes na sua implementação, mas já consegue entender quais métodos vão ser importantes, vão ser usados pelas classes de controle. Isso adianta alguma coisa, certo? E por fim, a gente ainda vai usar esse momento para revisar, para refinar. A gente talvez precise ainda identificar algumas classes de entidade que não identificou antes. Talvez a gente precise revisar algum atributo. Nesse caso mesmo, não existia CPF no paciente. Eu fiquei de falar com minha equipe para ver se vai ser CPF mesmo, mas já surgiu uma nova possibilidade aqui. Relacionamentos. Talvez eu perceba nesse momento que algumas entidades têm que se relacionar que antes eu não tinha pensado antes. Então é um momento ainda de correção e também é legal identificar parâmetros e retornos de todas as operações. Então, desde o que vem lá da fronteira até as últimas entidades, é bom representar os métodos corretamente com seus parâmetros e retornos, porque isso vai facilitar na implementação do código. E por fim, eu queria deixar algumas orientações básicas para criar um bom diagrama de sequência. Tudo isso eu já falei, mas para reforçar, certo? Organize as classes seguindo essa ordem: ator primário, fronteiras, controle, entidades e atores secundários. Essa é uma forma de organizar que fica mais fácil de raciocinar. Além disso, padronize as mensagens. Do ator para a fronteira vai representar a ação do usuário.
Então, realmente é o que ele faz. Uma opção que ele seleciona, um botão que ele clica. Da fronteira para o controle, a gente vai representar quais são os dados solicitados, qual é a operação que está sendo solicitada. E aí já vai seguir no formato com cara de CRUD, certo? Além disso, abuse das notas para esclarecer seu raciocínio ou registrar dúvidas e utilize o espaçamento vertical que for necessário. É mais fácil colocar as coisas bem longe no começo e depois organizar do que colocar tudo espremido e depois tentar abrir espaço, certo? Então, bota bem exagerado, bem distante uma coisa da outra, que quando tiver tudo pronto, aí você deixa bonitinho. É melhor do que tentar deixar bonitinho durante o processo. E é isso, gente. Como atividade, vocês têm que desenvolver um diagrama desses para um caso de uso do projeto. Tentem criar o diagrama com zelo, tentem identificar todos os métodos, parâmetros, retorno. Vai ajudar bastante as próximas etapas. Ok? É isso. Bom trabalho e até a próxima aula.